Fala, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo do canal Desperte. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Almeida e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre as 7 leis universais que regem esse universo. Nós vamos falar sobre a segunda grande lei, que é a lei da correspondência. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou convidar você para estar voltando no primeiro vídeo, que é a lei do mentalismo, porque uma lei complementa a outra, então é muito importante que você venha na sequência. Outra coisa que eu quero aproveitar também para falar para vocês, que no meu canal tem bastante vídeo já e bastante vídeo interessante. Tem alguns vídeos em áudio, né, que eu gravei pra vocês em momentos de insight que eu estava tendo, de conexão com a minha centelha divina. São informações muito importantes e valiosas que eu estava tendo acesso, né, e eu queria passar pra vocês na hora que eu estava tendo aquele insight, aquela ideia, sabe? E muitas vezes eu não conseguia estar aparecendo pra vocês naquele momento. Então, uma forma de transmitir a mensagem era por vídeo. Então eu vou convidar vocês para entrar no canal e dar uma olhada lá em todos os vídeos. Clique em todos os vídeos, porque se você não clicar em todos os vídeos, o YouTube não mostra para vocês tudo que tem. Então tem bastante conteúdo assim de valor para ajudar vocês nessa caminhada de expansão da consciência, tá? Então vamos lá para a segunda grande lei, que é o princípio da correspondência. Estou aqui com o meu livro tão amado, o Kybalion, e eu vou ler para vocês o axioma que diz sobre o princípio da correspondência. Então o axioma nos diz o quê? Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Quando eu leio esse axioma, eu lembro também daquele versículo da Bíblia que diz o que for ligado na terra será ligado no céu. E para a gente compreender o que esse axioma quer dizer, a gente tem que entender que nós temos 3 grandes planos da realidade, né? Que é o plano físico, o plano mental, que a gente viu na lei do mentalismo, e o plano espiritual. E eu não vou me aprofundar nesses planos, tá? Porque dentro desses planos existem outros subplanos. E dentro dos subplanos existem mais subplanos. Então, assim, o todo ele é abundante em tudo, né? Também complexidade. Então, eu não quero me aprofundar, né, nos subplanos, tá? Nas escalas vibracionais, escalas de evolução, que vai entrando mais a fundo quando a gente começa a estudar sobre esses subplanos, porque eu quero deixar uma explicação mais simplificada sobre as leis, tá bom? Mas pode ser que mais pra frente a gente grave referente esses subplanos. Então, vamos falar sobre os 3 primeiros planos da realidade, que é o plano físico, que é esse que a gente está vendo, o plano mental e o plano espiritual. Então, esse axioma nos diz que o quê? Que é em cima como embaixo. E eu amei vir falar para vocês sobre já esse princípio da correspondência agora, porque como eu falei no vídeo anterior, eu amo passar para vocês aquilo que eu estou vivendo no meu momento. E eu tenho visto, assim, o princípio da correspondência na minha vida atual tão claro, tão nítido. Eu vou deixar marcado para vocês aqui o meu vídeo quando eu tive o salto quântico do 6º mês, que o professor Helio Couto fala que a gente tem na ressonância harmônica. Foi assim, olha, foi um vídeo libertador e / assustador. Foi aterrorizante quando eu vi aquela realidade, tá? Na frente dos meus olhos, tudo que eu estava fazendo inconsciente, gente, sério, foi assustador. No meu vídeo, eu acho que eu falei sobre isso, eu até consegui expressar pra vocês o quanto que eu tava assim já, meu Deus do céu. Enfim, eu vou deixar aqui marcado se vocês não viram ainda, tá? E eu pude ver o princípio da correspondência também, nítido e claro, quando eu tive esse salto de consciência, porque quando eu vi tudo que eu tava fazendo inconscientemente, adivinha vocês, eu tava vindo pra minha casa, o nosso carro tava cheio de lixo, muito lixo, papel de todas as coisas por um lado, papel de comida, papel de não sei o que, lixo de não sei o que, tava um lixo dentro do carro. Quando eu cheguei dentro da minha casa, que eu abri a minha casa, gente, a minha casa estava revirada. Parecia que tinha um furacão passado pela minha casa. E ali eu pude ver perfeitamente o princípio da correspondência. Sabe por que estava tudo revirado?
porque dentro de mim estava tudo revirado. Assim é em cima como é embaixo. Então, o princípio da correspondência também a gente pode dizer que é um princípio que é o reflexo. É o reflexo do que a gente tem por dentro. Então, se você está numa casa, se sua casa ela está desorganizada, se está tudo bagunçado, você pode ter certeza que essa desordem também está dentro de você. Então, o físico, ele só está expressando o que tem dentro da gente. É um espelho do que tem aqui dentro. E essa lei da correspondência, ela te mostra isso. Então, quando você começa a ver as coisas com clareza, você consegue entender o que está se manifestando para você. É simplesmente o que tem dentro de você e muitas vezes você não está conseguindo enxergar. Então, essa lei da correspondência, ela é muito clara. E aí, tendo essa experiência como vista, eu peguei ali, sabe, enxuguei, engoli o choro, igual dizem, né? Chorei bastante, fiquei assustada na hora, tá, mas eu engoli o choro e eu falei, tá, essa desordem não começou de uma hora para outra, né? Agora eu só estou vendo onde que eu tava indo. Eu vou agora me reestruturar aqui, equilibrar essas emoções e vou começar essa limpeza. E a limpeza, ela foi sendo interna e externa. Eu fui pegando cada coisinha. Primeiro, nesse caso, eu tive que fazer uma limpeza externa, né? Organizando tudo aquilo que tava tenebroso na minha casa, no carro, em tudo. Na loja, tudo, tá, gente? E depois eu vim organizar todas as coisas aqui dentro, assimilar tudo aquilo que eu tinha visto, por onde que eu ia começar. E se você não tiver um equilíbrio, você meio que surta, porque imagina, você não sabe nem por onde começar, de tanta bagunça que é. Só que calma, calma. Tudo dá certo no final. Então eu fui começando peguei um começo, falei, tá, eu vou começar um exemplo físico, falando, vou começar pela cozinha. Comecei limpando a cozinha, quando eu fui vendo ali com calma, serenidade, sabe? Eu fui organizando tudo, quando eu vi, tava tudo organizado. E hoje, mais uma vez, eu vejo manifestar muito o princípio da correspondência na minha vida, mas pro lado oposto do que eu tinha visto no meu salto do 6º mês. Hoje, quando eu olho pra minha loja, quando eu olho pra minha casa, quando eu olho pro meu corpo, quando eu olho... Gente, tá tudo tão limpo, tudo tão organizado, tudo tão claro que até dá gosto. Você se sente até leve, é assim que eu tô me sentindo, leve, sabe? Leve. E eu vi, esse fim de semana, né? Eu tava observando, sabe? Contemplando o princípio da correspondência mais uma vez na minha vida. Eu falei, cara... Tá tudo tão organizado como nunca teve na minha vida antes. Olha aí o princípio da correspondência. Tá tudo organizadíssimo aqui fora, porque tá organizadíssimo aqui dentro. E ver isso foi assim, olha, maravilhoso. E ainda vir pra mim explicar essa segunda lei justamente nesse momento foi maravilhoso. É uma sincronicidade de universo assim incrível, sabe? Então eu queria passar pra vocês essa experiência que dá pra gente ilustrar bem o princípio da correspondência aí, conversando com a gente. Agora eu quero voltar aqui para os planos da realidade, né? O plano mental, gente, ele é um portal de acesso que nos liga do plano físico para o plano espiritual. Olha o poder que tem o plano mental. Tá vendo que uma lei, ela vai complementando a outra? Vocês vão ver isso muito claro ao decorrer das explicações dessas 7 leis. Então, o que o hermetista faz? O que a pessoa que conseguiu dominar os princípios ela faz? Ela domina a mente e ela se conecta entre o plano mental, ela conecta o físico e o espiritual. Isso nada mais é do que as ações inspiradas. Lembra que eu sempre falo para vocês que vale muito mais 10 minutos de meditação do que um dia inteiro de trabalho duro? Eu tô agora passando para vocês como que a gente vai aplicar essa questão de ligar esses 3 planos. É através do plano mental, através da meditação, através da transmutação. No final dessa série, quero fazer com vocês a técnica de transmutação mental que é ensinada no Kaibalion. Que essa técnica de transmutação mental é uma técnica poderosíssima, é uma técnica que os hermetistas fazem para fugir do pêndulo, né? Quando o pêndulo tá no negativo, para transmutar as suas emoções realmente e ficar
ali, ó, no plano espiritual, onde tudo que você quer acontece, porque a gente não tá mais no plano físico, a gente tá completamente fundido com o nosso eu superior. Isso é transformador. Eu tô vivendo isso na prática, gente. É transformador. Então, no final das 7 leis, eu vou vir passar pra vocês essa técnica, que é a técnica da transmutação mental, que eu já tenho, assim, uma história com essa técnica, tá? Tenho até uma tatuagem aqui sobre a transmutação mental. Depois eu vou explicar pra vocês e mostrar pra vocês como foi essa experiência comigo. Como tá sendo também, né? Porque eu tenho feito todo santo dia a técnica da transmutação mental. Então, o grande passo é a gente compreender esses 3 planos da realidade e saber como a gente funde, né? Como que a gente vai integrar esses planos? Porque se você está vivendo só no plano físico, meu amigo, nada feito para você. Você vai trabalhar e você não vai ver grandes resultados, porque você não tem que mudar aqui para você mudar. Não, você muda no seu plano mental. Quando você muda na sua mente, né, em conjunto com o plano espiritual, aí você muda aqui fora. Não é como tá tudo que tá em cima, né, tá embaixo, né? Então assim, é em cima como é embaixo, é dentro como é fora. Então, o fora, o físico, é apenas um reflexo. Como eu sempre falo pra vocês, já falei diversas vezes, quando a gente quer mudar o nosso cenário de vida, a gente não tem que mudar o físico. A gente tem que mudar o interno. E o físico, ele vai ser só o quê? A correspondência. Ele vai ser só o quê? O resultado do que a gente fez internamente, do que a gente fez no nosso mental. Então, a gente precisa compreender que essa mente, esse princípio do mentalismo, né, ele alinhado vai trazer o resultado que a gente quer. Porque quando a gente tá aqui conectado, nossa mente com o nosso eu superior, né, a gente consegue ter o quê? As ideias inspiradas. Não é qualquer ideia. É a ideia certa do que você tem que fazer, que vai te gerar o resultado que você espera. Então, entendeu por que 10 minutos de meditação, de conexão, vale muito mais do que um dia árduo de trabalho? Os Abraham Hicks, eles falam que você ter ações sem conexões é como você ser um aspirador de pó, querer limpar toda uma casa sem estar conectado na energia, entende? É como você ser um super aspirador de pó e estar desconectado. Então, quando a gente está conectado com um plano superior, com um plano espiritual, nós estamos conectados com a nossa energia maior. Aqui nós somos, no plano físico, nós somos 1%. Então, quando nós nos conectamos, quando nós ligamos, fundimos, por que Hermes Trismegistus? Porque ele conseguiu ligar os 3 planos da realidade, físico, mental e espiritual. Os 3, ele conseguiu dominar esses 3 planos, sabe? Viver em fusão, a iluminação é isso. Você viver em fusão com o seu eu superior. Através do plano mental a gente faz isso. Olha como dá mais clareza a entender dessa forma, sabe? Quando conseguir ver, compreender que o plano mental é um portal que liga o físico ao espiritual, gente, tudo fez sentido pra mim. Por isso que a meditação ela é indispensável na conexão com o todo, na conexão com a centelha divina. Se você está chegando aqui agora e não sabe ainda o que é a centelha divina é Deus dentro de você. É o foco que Deus está dando para você. Deixa eu dar para vocês uma analogia sobre o todo, né? Para ver se fica claro dessa forma. Tem gente que ainda não sabe. É como se Deus fosse um mar. Deus não é uma pessoa, um ser individual, não é um ser masculino ou feminino. Deus é tudo que há. Tudo que existe, tudo, desde objetos, plantas, animais, tudo que existe é originado de uma mesma substância, que vem do todo, desse mar de consciência, certo? Então, nós, tá? É como se nós somos fragmentos do todo, nós somos porções individualizadas desse mar que é Deus.
tá? Que você pode falar energia maior, substância amorfa. Essa substância, essa energia maior que tudo se originou-se, né? Então, é como se alguém pegasse copos desse mar. Ah, eu vou lá no mar, pego vários copos de água, certo? Quando você olha esses copos, é como se tivesse individuais, é como se tivesse separados, não é? Se eu tenho aqui diversos copos desses cheios de águas, é como se eles estivessem todos separados. Concorda comigo? Esses copos seriam os nossos corpos, que a gente com sentidos físicos, né, vendo, acha que tá todo mundo separado. Porém, o que tá dentro desse copo, o que tá dentro desses corpos, é a mesma substância. É a mesma água do mesmo oceano. Então, nós não estamos separados. Nós somos todos um. Só que nós estamos em porções individualizadas. Então, nós somos microdeuses, certo? Porque nós viemos do todo. É como se alguém tivesse enchido um copo de água desse oceano, que é Deus, né? E individualizou nos seres, todos, né? E o que muda um animal da gente, etc e tal, são os graus de consciência. Aí entra a escala de evolução, que eu não quero entrar nisso agora, porque também cabe um vídeo para poder falar sobre isso, tá? Então, só para ilustrar, se você ainda não tem o conhecimento, a concepção do que é Deus, acha que Deus tá fora da gente, punindo uns e outros castigando, vou convidar vocês para chegar no começo do meu canal e ver os meus primeiros vídeos, né? De como foi que eu descobri que Deus não era aquele Deus vingativo e que punia todo mundo se a gente não obedecesse ele, que foi o que eu aprendi a minha vida inteira, né? Então, Deus é isso, Deus é uma substância maior, que tudo é feito de Deus, então não pense que ele está fora de você, não, você é Deus, numa porção individualizada, né? E a nossa centelha divina, né, é a parte espiritual, é o foco que o todo está dando em você, entende? Então, a nossa centelha divina não é tudo, não é Deus, o suprassumo. Não, a nossa centelha divina individualizada é o foco que o todo está dando em você. Então, é a nossa porção espiritual individualizada de cada ser. Então, todos nós temos essa centelha de luz divina dentro da gente, que é a nossa parte espiritual, que está no plano espiritual, né? E você pode chamar de centelha divina, você pode chamar de alma, o nome que você dá para Deus, o nome que você dá para sua centelha, pouco importa. Quando a pessoa que ela é inteligente, ela só aceita. Ela aceita que ela tem um ser maior que está conduzindo ela e orientando ela, né? Nós temos uma bússola dentro da gente. Essa bússola são os nossos sentimentos. Ela está sempre nos orientando. Já parou para pensar que quando você faz uma coisa boa, você se sente bem? Já parou para pensar que quando você faz uma coisa errada, uma coisa ruim, você se sente mal? Essa é a sua bússola. Então, nós temos uma porção positiva e uma porção negativa. É a polaridade. Depois a gente vai chegar nessa outra lei também. Entende? Então, essa porção do bem é sua alma, é seu eu superior, que está te conduzindo para o caminho de mais fluidez na sua vida, para o caminho de volta para casa, para o caminho da luz, para o caminho da iluminação, para o caminho daquilo que você quer. Não adianta você querer todo o bem da vida, a prosperidade, tudo e etc, etc, né? E você agir contrário a isso. As vibrações, que é uma outra lei, são diferentes. Então, por que é interessante a gente conhecer esses princípios? Porque todo mundo quer ter sucesso. Ninguém veio aqui para ser um fracassado. Ninguém quer ficar sofrendo, passando fome, com dificuldade para poder... Não quer. Todo mundo quer viver a plenitude de quem? Isso é instinto nosso. A gente veio pra cá e a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer ser feliz, a gente quer viver uma vida ilimitada. Não é isso que todo mundo busca? Ser amado, amar e ser amado? Para que a gente conquiste, tenha todas essas coisas que a gente tem o desejo,
A gente precisa vibrar de acordo com essas coisas. E essas coisas estão nas frequências elevadas, meu amigo. Não pense você, então, que você vai fazer o que você bem quer nas frequências baixas e vai ter acesso às frequências elevadas. Porque não vai. Entendeu? Porque tá diferente, tá desconecto. Uma coisa tá oposta à outra, sabe? Então, nós temos a nossa escolha, né? Só que é importante você ter o conhecimento para que você crie a sua realidade consciente, não por acidente. Ou não ache que você vai passar a perna no outro e não vai acontecer nada com você. Hello, isso não, sabe? Alguma pessoa que hoje em dia ainda pensa dessa forma, eu não sei nem o que dizer. Então, princípio da correspondência, sabe? Entender essas leis, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa vida, fluidez e deixe as coisas acontecer e alcance tudo aquilo que a gente, né, que a gente deseja, que a gente veio alcançar. Então, ligar esses planos, você ter essa consciência para que você possa fazer essa conexão entre os planos físico, mental e espiritual é a chave para o sucesso. Então, quando vem quando o pêndulo está tendenciando por lado negativo, porque você vai ver no princípio, que você vai ver na lei do ritmo, que nada fica estável, tudo está em movimento, nada fica estável, né? Então, hora a gente está no positivo, horas a gente está no negativo, a gente vai falar mais sobre isso. Quando o pêndulo vier para o lado negativo, o que o hermetista faz? O que o mago da sua realidade faz? Ele vem para o plano espiritual. Ele vem pro plano da mente, porque aqui você é o que você quiser. E quando a gente liga o plano mental com o plano espiritual, o que acontece? O plano físico muda. Porque não é tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é em cima como é embaixo, não é um reflexo. Então quando a gente vem pra cá e muda aqui, o plano físico não tem outra alternativa a não ser mudar também. Essa é a grande sacada do hermetista. Essa é a grande sacada do alquimista, de quem conheceu o seu poder. É o plano mental. O plano mental é o portal que nos liga do plano físico para o mundo espiritual. E é lá que a gente pode ser, fazer e ter tudo o que a gente quiser. E quando a gente domina esses princípios e domina esses planos e consegue ligar esses planos, o plano físico, que é só um reflexo, o plano físico é 1% do que tem aqui dentro, sabe? O plano físico, ele não tem outra saída, ele vai ter que mudar, porque é a lei, é a lei, é a lei que nos diz, é a lei que nos diz, assim é em cima como é embaixo, assim em cima como embaixo, essa é a lei. Então, se eu mudo em cima, embaixo, é obrigado a mudar. A lei está nos amparando, o princípio está nos amparando, a lei universal está nos amparando. Então, compreendeu a importância de você dominar, entender, internalizar e botar em prática essas leis universais? Agora, quando você não sabe nem como funciona, não sabe nem que existe, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar mudar aqui no físico. Você vai tentar mudar no físico, você vai ficar, ai, esse trabalho que eu tô não tá dando pra pagar as minhas contas, então eu vou fazer o quê? Vou arrumar um outro trabalho. Aí tu vai se matar. 2 empregos, trabalha de... E continua no mesmo looping. E continua, e você vê que não prospera. Por quê? Você tá querendo mudar no físico. E o físico é um reflexo do que tem aqui. Do que tem aqui. Quantas pessoas... Eu já vi diversas pessoas com vários trabalhos se matando. Gente, a pessoa trabalha só trabalha e não tem prosperidade. Por quê? A mente não mudou. Da mesma forma, um exemplo super claro para vocês, a pessoa que faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que ela emagrece, daqui a pouco ela engorda tudo de novo. Por quê? Aqui ela não mudou. Se você não mudar no seu mental, não adianta, o físico não vai mudar. Você muda primeiro a mente. Você muda primeiro no nosso mental, com o nosso espiritual. O físico não tem uma outra alternativa a não ser mudar também. Então,
Se o seu cenário de vida não está te agradando, se as coisas aqui não estão legais, não se importe, meu amigo. Isso daqui já é passado, já foi criado. Agora você, com esse conhecimento, você já sabe aonde você tem que mudar. É aqui. Então vamos usar o seu poder. Vamos conectar o nosso aspirador de pó na tomada. Vamos nos conectar com a fonte. Vamos nos conectar com a nossa porção divina. É tolice você querer fazer tudo na força do braço. Por quê? Sabe? Você fazer sozinho é como você ter um super navio e querer nadar. Você só se cansar, você só vai... A gente pode navegar no rio da vida, sabe? Em cima de um transatlântico, em cima de um super navio de última geração, tranquilo, sabendo que todas as coisas elas já estão feitas. Você só precisa o quê? Permitir. Mas não, as pessoas querem ficar se cansando, nadando. Aí é escolha. Então, conhecimento é poder. Lembra? Quando você entende isso, acabou. Você não vai mais ficar sofrendo. Você vai vir pra dentro da sua mente. Você vai alinhar essa mente com o seu espírito. E o físico, ele vai mudar por si só. Então, é isso, meus amados. Eu espero que eu tenha deixado muito claro pra vocês esse princípio da correspondência, que é muito maravilhoso, libertador e transformador, porque quando a gente entende o nosso poder, a gente não terceiriza pra ninguém. A gente não é vítima, a gente não coloca a culpa em ninguém, não tem culpa no governo, não tem culpa nas situações, não. Você cria a sua realidade através dos domínios dos planos mental e espiritual. E o físico, que é 1%, é só um reflexo, ele vai mudar. Faça isso. Nós estamos amparados pelas leis universais. E os grandes alquimistas, eles entenderam isso há um tempo. E graças ao todo, essa informação está aqui, ó, fácil para nós. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações para você receber um vídeo assim que eu postar, tá bom? Deixem aqui nos comentários dica para os próximos vídeos, se ficou alguma dúvida referente a qualquer coisa que eu passei aqui para vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.